Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando com vocês. No vídeo de hoje nós vamos falar a respeito do oscilador Hartley. O que é um oscilador? Oscilador é todo circuito que oscila, que gera um sinal elétrico numa determinada frequência. Nós temos, por exemplo, circuitos amplificadores que amplificam e circuitos osciladores que oscilam. Circuito amplificador aumenta e circuito oscilador produz, gera. Então o oscilador Hartley é um oscilador que é formado por uma bobina com uma derivação no meio e um capacitor em paralelo com essa bobina. No nosso caso aqui, ó, para esse desenho, eu coloquei aqui duas bobinas ligadas em série e o meio delas eu liguei no terra. Mas normalmente o oscilador Hartley é formado por uma bobina com um ponto central, uma tomada central. Essa tomada central pode ser ligada ao terra, como eu liguei aqui, pode ser ligado a uma linha de mais B, ou pode ser ligado no transistor aqui. Como é que esse circuito funciona? Em primeiro lugar, esse circuito formado pelo capacitor e pelas bobinas em paralelo, chama-se circuito tanque, porque esse circuito aqui é quem oscila. Ou seja, a oscilação vem daqui. Como é que esse circuito oscila? Quando eu ligar esse circuito, vai ter a tensão aqui de 12 volts. Ela vai passar pelo capacitor que está descarregado e vai criar um campo magnético nessa bobina aqui, ó, porque ela está ligada ao terra, tá vendo? Vai criar um campo magnético, ou seja, a bobina armazena energia. Só que depois, quando a bobina já tem uma quantidade boa de energia, ela começa a descarregar sua energia através desse capacitor carregando ele. Quando a energia da bobina acaba, o capacitor está carregado. Daí ele vai se descarregar por essa outra bobina aqui, que é um fio, e essa bobina vai armazenar energia em forma de campo magnético. Quando acabar a carga do capacitor, a energia da bobina vai carregar de novo o capacitor, que vai descarregar de novo por essa outra bobina e assim o ciclo vai se repetir. Ou seja, esses três componentes aqui vão ficar trocando energia entre eles. Bobina, capacitor, bobina, capacitor, bobina, capacitor e por aí vai. Tá? Se eu aplicasse uma energia nesse circuito, eles iam trocando energia entre eles. Só que como esse circuito tem resistência também, ia chegar uma hora que o circuito ia parar de oscilar. Ele vai perdendo energia, vai perdendo, uma hora para de oscilar. Para que isso continue oscilando indefinidamente, é que entra o transistor aqui. Esse transistor é um amplificador. Ele pega a oscilação do circuito tanque, amplifica, o sinal bem amplificado sai no coletor e volta para o circuito tanque, né, para ele continuar trabalhando indefinidamente. Inclusive a frequência do oscilador Hartley depende da soma dessas duas bobinas aqui e do valor desse capacitor. Como é que eu calculo isso? Se vocês viram um outro vídeo que eu falei sobre o trap LC, aquela mesma fórmula que você usa no trap LC, você usa também para calcular a frequência deste oscilador. Pessoal, aonde que se usa bastante o oscilador Hartley? Ou usava, né? Nos rádios. O rádio tem um circuito chamado oscilador local, os rádios AM, né? O FM também tem, mas é mais no rádio AM. O rádio AM tem um oscilador local e tem uma bobina osciladora. A bobina osciladora do rádio AM tem uma divisão no meio, tem uma tomada central, formando um oscilador Hartley com o capacitor variável do rádio, tá? A gente vai explicar isso aí numa outra aula com mais detalhes. A gente já falou um pouco sobre rádio num outro vídeo aí para trás, mas depois a gente explica num outro vídeo como é que funciona o oscilador local do rádio. Tá, pessoal? Então, o circuito tanque oscila, o transistor amplifica e devolve a frequência para o circuito. Tá? Vamos ver como é que ficou aqui no osciloscópio? Então, ó, ligou o circuito. Aqui, ó. Aqui é a frequência do oscilador Hartley. Aqui o circuito oscilando. Tá vendo? Se quiser parar aqui. Aqui tem a onda senoidal gerada por este circuito. Detalhe, eu pus uns valores de componentes aqui, de resistores e desse transistor aqui. Se vocês quiserem que eu ensino a calcular isso daqui, ó, vocês podem colocar nos comentários aí embaixo, ou então você pode voltar naquela aula sobre amplificadores, o cálculo desses componentes aqui. Lá eu estou explicando como é que faz, mas se vocês quiserem que eu explique para o oscilador, eu explico também. Tá, pessoal? Então aqui o transistor amplifica o sinal,
Esses dois capacitores são acoplamento, que transfere o sinal para o transistor e do transistor de volta para o circuito tanque. Agora, preste atenção nesses dois capacitores aqui, ó. Esse capacitor de baixo é um desacoplador, ou seja, o ganho desse transistor depende do valor desse resistor aqui e desse resistor aqui. É a relação entre eles. Se você tirar esse capacitor aqui do circuito, olha o que vai acontecer. Se eu tirar esse capacitor do circuito, se você dividir esse cara por esse, dá aproximadamente 4. Esse transistor tem um ganho 4. Vamos ver se o oscilador funciona com ganho 4? Ah lá, não funciona. Por quê? Porque o sinal produzido pelo circuito tanque é muito fraco. Com um ganho 4 nesse transistor, ele não consegue amplificar. Aliás, ele amplifica, mas é insuficiente para manter o circuito oscilando. Então o que a gente faz para aumentar o ganho? Coloca o desacoplador. Eu já expliquei isso aqui no outro vídeo. Esse capacitor, para a corrente alternada, ele tem uma resistência muito menor que a do resistor. Ora, para a corrente alternada, para a corrente contínua, isso aqui não muda em nada. Mas para a corrente alternada, isso aqui tem resistência muito menor do que o resistor. Então se a gente introduzir esse cara aqui, a gente diminui a resistência aqui embaixo. Como aqui em cima não mudou, e a relação entre eles que determina o ganho do transistor, significa aumentar pra caramba o ganho do transistor, o suficiente para ele dar uma boa amplificada no sinal do circuito tanque e manter ele oscilando. Tá, pessoal? Então precisa do desacoplamento, precisa para aumentar o ganho do transistor. E esse outro cara aqui, eu vou tirar ele do circuito, vamos ver o que vai acontecer com o oscilador sem ele. Olha que sinal feio pra caramba, tá vendo? Tudo distorcido, tudo torto. Tá vendo? Olha que coisa feia. Então, para que serve esse capacitor? Esse capacitor aqui faz uma coisa chamada realimentação negativa. Ele pega uma parte do sinal que saiu aqui e introduz no transistor com a polaridade, com a mesma polaridade que está aqui, só que tem uma coisa. Como o sinal aqui é invertido em relação a esse, o que acontece? Quando você introduz o sinal invertido aqui, uma parte do sinal cancela a parte do outro. Isso quer dizer o seguinte, dá uma moldada no sinal, o sinal fica melhor, fica mais bonito. Então a realimentação negativa para que serve? Para reduzir o tamanho do sinal, mas em compensação ele fica de muito melhor qualidade, porque você reduz as distorções também. É como você comparar um sinal com ele mesmo invertido. Ou seja, um sinal maior, outro sinal menor, só que como eles são iguais, só estão invertidos em relação ao outro, um deles cancela um pouco do outro, mas em compensação cancela também as distorções. Olha só como é que fica com o capacitor. Vamos acertar a frequência dele aqui, ó. Ah lá, tá vendo? Olha como o sinal fica mais bonito. Então esse capacitor é realimentação negativa, é pegar o sinal que sai do circuito e introduzir ele com a polaridade invertida em relação à entrada. Porque na base, no emissor do transistor, o sinal tem a mesma polaridade. Tá bom, pessoal? Seria o mesmo que introduzir ele na base, mas introduzir no emissor dá na mesma. Então, esse capacitor de baixo é o desacoplamento para aumentar o ganho do transistor e manter o circuito funcionando. E esse transistor aqui é a realimentação negativa para corrigir o sinal, corrigir as distorções do sinal. Beleza, pessoal? Então, se vocês quiserem que eu faça de novo o cálculo desses caras aqui no oscilador, deixem aí nos comentários. Então, vocês viram no vídeo de hoje como funciona o oscilador Hartley, que é um oscilador que tem uma derivação na bobina. O circuito aqui das bobinas do capacitor que oscila é o circuito tanque. E o transistor amplifica e devolve parte da energia ao circuito tanque para que ele não pare de oscilar. Beleza, pessoal? Então, se você gostou do vídeo, like. Se você não gostou, pode dar um dislike, mas sejam educados nos comentários. Vejo vocês no próximo vídeo. Se inscrevam no canal para receber as notificações. Por enquanto, meu muito obrigado. Até a próxima.